Olá, boa noite, eu sou o jornalista Celso Carvalho. Estamos começando mais um programa Conversa de Botequim. Você sabe, você conhece, toda sexta-feira, há 3 anos, no Barnaus Comida e Arte, uma entrevista, na verdade um bate-papo descontraído, com alguém que faz cultura, política, economia, empreendedorismo, como é o caso do entrevistado de hoje. Estou aqui com João Hélio Cavalcante, diretor técnico do Sebrae do Rio Grande do Norte, que vai falar sobre Sebrae, mas muito mais. João Hélio, bem-vindo ao Conversa do Botequim. Boa noite, Cefas. Boa noite a todos que nos acompanham agora. É um prazer estar aqui com vocês, nesse bate-papo aqui, nesse botequim maravilhoso. Exatamente, Botequim já viemos outras vezes aqui, é um lugar conhecido, é o Barnaus Comida e Arte, que é parceiro do programa. O programa tem diversas parcerias, daqui a pouco eu falo. Deixa eu falar aquilo de sempre, que você já conhece. O programa tem produção de José Agro, que está em férias, valeu Agro, boa sorte aí em Minas Gerais. Tem assistência de produção e mídias sociais de Ananda Carvalho e Natália Chagas e o apoio logístico de Lula Belmont no Barnaus. Lembrando que o programa é em um bar em funcionamento, então nós estamos no Barnaus, muita gente bacana aqui, daqui a pouco eu digo o nome de todo mundo que está aqui. Quem quiser vir, pode vir aqui para o Barnaus, tomar uma sopa, beber uma cerveja, um suco, enfim. E quem está assistindo pelo Facebook Celso Carvalho, pode fazer perguntas para o João Hélio. Ele vai responder na medida do possível. Então tem um monte de perguntas aqui para fazer com você. Já lhe entrevistei no Motivar Notícias, do nosso saudoso Pedro Júnior. Mas a entrevista agora é mais descontraída, é mais informal. Deixa eu perguntar, velho, eu tenho perguntas sobre empreendedorismo, sobre Sebrae, sobre questões muito importantes, mas eu tenho curiosidade de saber sobre sua infância e adolescência. Você é natalense, mas foi para São Paulo muito novo. Como é que foi isso, Joel? Como é que foi sua infância? Sou potiguar, nasci aqui em Natal, e criança, meu pai era militar. E militar tem aquele negócio, sempre vai mudando de um estado para outro, de uma cidade para outra. E fomos, logo após a golpe de 64, fomos para São Paulo. E chegando em São Paulo, criança. Você tinha quantos anos? 8 anos. Fomos morar em Osasco, município da Grande São Paulo, num bairro chamado Quitaúna. Quitaúna que tinha as armas, artilharia, infantaria, cavalaria, engenharia, era um complexo de quartéis, de armas, de exército, naquela época, há muito tempo atrás, e lá fiquei durante muitos anos, quase 30 anos em São Paulo. E na infância estudei inicialmente numa escola de freiras. Filho de militar, Virei em colégio de freiras. Sim, mas meu pai era um militar, mas não era um militar, pois ele tinha uma formação já na época, quando eu entrou no exército administrativa, e o exército precisava de alguém para compor os seus quadros, e ele foi ficando, tendo filhos, e o tempo passou, viveu o tempo todo no exército. Então, ficamos lá, somos 5 filhos, e infância, escola pública também, e a primeira oportunidade que eu tive também fui começar a pensar numa formação no trabalho. Isso já adolescente? 14 anos. Em Osasco ainda? Em Osasco. E participei de uma seleção naquela época, no Brasil, a metalurgia, o setor metalúrgico estava no ápice. E havia uma necessidade intensa de mão de obra qualificada para a indústria automobilística, para a siderurgia, ou seja, todos os anos da metalurgia. Existia um curso de técnico em metalurgia, era o único no Brasil. Eu fiz a seleção e passei nesse curso, promovido pelo SENAI. Então fiz o 2º grau como técnico metalúrgico, concluindo o meu 2º grau. Na época, 2º grau. Era na hoje, ensino médio. Antigamente era 2º grau. Tinha científica, né? Isso, era assim. O científico também. Exatamente. Mas concluí, e logo após
a conclusão desse curso, fiz novamente uma seleção numa multinacional francesa, era o Grupo Saint-Gobain, um grupo centenário, Grupo Saint-Gobain, aí tem unidades espalhadas pelo mundo. Eu era metalúrgico, me formei em metalurgia, mas como não tinha mão de obra especializada em vidro, na indústria de vidro, mas a tecnologia para fazer o vidro, como essa garrafa, a massa vítrea, era muito parecida e é muito parecida com a metalurgia. Então, entrei como estagiário e durante alguns anos fui. Mas você entrou com que idade? 18 anos. Foi o meu primeiro emprego, inclusive um bom emprego. Para a época. Ou seja, 18 anos você já estava bem empregado. O salário até bom. Eu digo que para aquela época o salário era bem remunerado. Essa empresa apostou, aí eu fui aprender um pouco sobre as tecnologias de produção fabril, porque tem muitas unidades fabris pelo Brasil e pelo mundo. Fui para a França, fiquei na França, fui para a Espanha, também na Espanha, e na volta fui me aprimorando em tecnologia do vidro, e depois de alguns anos comandei um grupo de funcionários, tinha uma unidade que com 21, 22 anos já tinha um time de quase 300 colaboradores. Foi interessante, né? Um moleque no chão de fábrica. E ao mesmo tempo, enquanto eu trabalhava, eu resolvi fazer a administração da empresa. Quando saí, fiz a faculdade e comecei a fazer a administração, e fiquei durante muito tempo. E no final eu dava o apoio tecnológico à indústria do vidro, atuando, seja em São Paulo, capital, e algumas cidades do interior, também no Rio Grande do Sul, que é uma unidade, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então circulava em algumas unidades fabris dando apoio tecnológico, daquilo que fui aprendendo e me formando dessa tecnologia. Fiquei muito tempo não. Tinha um bom salário. Isso ainda com 20 anos? Não, aí eu fui, o tempo foi passando, e depois dos 25, 26, fiquei atuando mais no meu país, e por último, resolvi, eu cansei. Cansei já. Para fazer a linha temporal, você começou muito novo, com 18 anos estava bem empregado, com 21 já comandava a equipe. Mas deixa eu lhe perguntar, em São Paulo, ou você acha que colado em São Paulo, você saía, você se divertia, era jovem, você ia para farra, porque as tentações são muitas em São Paulo. Como é que você era enquanto lazer, enquanto outras atividades? Quando me sobrava tempo, porque o cargo que eu ocupava, eu não tinha praticamente tempo disponível para o lazer, pois as unidades fabris que eu trabalhava funcionavam 24 horas. E em alguns momentos eu era acionado justamente quando tinha problema. A qualquer hora? Qualquer hora. Então seus amigos de 18, 19 então, mas também eu gostava muito de cinema. Em São Paulo tem muitos cinemas e muitos. Quando dava ainda solteiro, o lazer era ir para o cinema, na saída numa pastelaria ou numa pizzaria, e conversar com os amigos, tomar uma cerveja. E praia era raro, aproveitar a praia. Na mais perto da Santos, já. Mas mesmo estando lá, Obrigado. Meu super, obrigado. Mesmo estando lá e tendo esse conforto de emprego, essa tranquilidade em relação à condição financeira, meu sonho era voltar para a universidade.
terminei a administração, resolvi fazer após engenharia de produção, depois fiz engenharia de produtos, também em São Paulo, e por fim, cansei. De São Paulo. São Paulo. E resolvi voltar para minha terra natal. Mas voltar sozinho, com a família? Voltei sozinho. Naquela época. A sua família já estava adaptada lá? Para falar a verdade, o tempo que eu tive trabalhando lá, eu casei e descasei. Então, eu me casei com o trabalho, então, mas vim constituir uma nova família e voltei para Natal. E para voltar para a cidade de Natal, eu fiz um acordo com a multinacional. Eu continuaria 2 anos dando suporte técnico para fazer transferência de conhecimento para aqueles que iam ocupar o cargo que eu estava até então. E como eu gostaria de estar aqui, a empresa, a multinacional, me ofereceu a possibilidade de empreender aqui no Nordeste. E eu passei a ser um distribuidor autorizado do Grupo Saint-Gobain. Eu vim, me instalei aqui inicialmente em Natal. Em que ano? Isso em 92, 93. Me instalei novamente aqui em Natal, retornei, e montei uma empresa. Inicialmente para fazer a distribuição para a grande maioria pequenas empresas. Eu fornecia uma linha de produtos, a linha de mesa, tinha uns pratos que eram conhecidos na época, do Duralex, que jogava no chão no quebrado. Isso, exatamente. Então, o início desse produto no Brasil, fiz a introdução dele no Brasil, o desenvolvimento tecnológico, a produção dele. Isso em 76 para 76. E não quebrava mesmo, né? Tinha gente que testava, jogava. Era difícil de quebrar. Quebrava? Então eu distribuía desde essa linha de mesa, que era Duralex, tinha Marinex, aquele meio um vidro retratável, Fox e outros produtos. Montei empresa e distribuía de supermercados, de lojas aqui no Rio Grande do Norte. Foi crescendo a empresa, fui para Paraíba, montei também uma empresa na Paraíba. Também ficava 2, 3 dias na Paraíba e 2, 3 dias aqui. Deixa eu fazer um parênteses, um recorte. Quando você voltou para Natal, você sentiu choque cultural depois de tantos anos em São Paulo? Realmente, como eu fui criança e chega aqui, o ritmo é diferente, começa pelo ritmo. A tranquilidade do natalense e o ritmo em São Paulo acelerado, eu tive, assim, no início estranhei o fato de pegar uma fila de supermercado e tranquilamente passar por bater um barato. São Paulo é direto, né? Você pega uma escala rolante de metrô, você não anda rápido. Estranho. Mas fui me adaptando e fui resgatando também a minha influência. É lógico que perdi muito tempo, quase 30 anos fora da nossa capital, então você perde os vínculos, os laços, né? Daqueles que eram amigos. As pessoas viviam coisas que você não viveu. Eu não encontro mais, nem lembro mais desses amigos, né, da infância. Quando você vai para um local, um retorno nordestino, né? Que era chamado de Paraíba, de baiano, de cabeça chata. Preconceito naquela época. Você sofreu preconceito? Sim. Era constante. Agora, uma coisa interessante. Lá em São Paulo, era muito difícil encontrar alguém do era uma raridade. Encontrava os baianos, os paraibanos, os pernambucanos, a coisa mais difícil do mundo era encontrar. Por quê? Porque dá alguma explicação. Porque o êxito daqui para lá era muito menor. As pessoas se deslocavam menos, buscavam oportunidade de trabalho, ficavam mais aqui do que iam para... Só um recorte com curiosidade. Eu nasci em São Paulo, na primeira casa, porque o meu pai
que é de São José do Campestre, daqui, foi para São Paulo. Tentar a vida. Foi assim, lá para a casa. Eu voltei, montei empresas e fui, continuei a avancei com relação às relações empresariais aqui no Estado. Estive também, ajudei a fortalecer a Associação e o Sindicato dos Atacadistas e Distribuidores do Rio Grande do Norte. Fui presidente dessa Associação de Atacadistas e Distribuidores aqui no Estado e ajudei a ter uma mesma instituição lá na Paraíba. Aí tive um trabalho, vamos dizer, no campo político empresarial, para que pudesse fortalecer esse segmento empresarial. E a minha relação permitiu também ser um representante da Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores. Então, passei 3 anos cumprindo também esse papel político, empresarial. Político e empresarial. Político e empresarial. Então a gente vai chegar na política e vai chegar no Sebrae. Mas deixa eu lhe perguntar, a política veio antes do Sebrae, né? O Sebrae você entrou em 2005, se não me engano. Sim, 2005. Mas em 2002 você já era candidato. Isso. E fez parte da campanha, a primeira campanha vitoriosa de Lula. Foi isso? Interessante, né? A política, né? Empresarial, a defesa de algo que você acredita, a defesa de um país maior, nos leva também dentro da política, também influenciar naquilo que acreditamos e queremos. Fui sim candidato em 2002, foi interessante. Foi a campanha em 2002, tanto a sua como a de Lula. Foi a primeira vitória de Lula. Foi a primeira. Como é que foi? Foi a primeira, e naquela época existia um mundo empresarial do Partido dos Trabalhadores. Existia do Partido dos Trabalhadores o mundo empresarial. E vocês estavam nos dois mundos. Então, para desmistificar, para mostrar que a relação de capital e trabalho é possível, desde que respeite, né, os lados, eu resolvi, assim, foi uma estratégia nossa, eu digo nossa porque é um coletivo, de ter empresários candidatos. Então, eu aqui, temos um outro colega meu no Mato Grosso do Sul, outro em Pernambuco, outro nos demais estados. E montamos também naquela época o comitê empresarial do presidente. Foi muito interessante. Como foi isso? A ideia era mostrar que o empresário também poderia fazer política. Poderia fazer política, e pensar na política de forma diferente, mas a política e o mundo empresarial mais progressista. Então, o objetivo principal foi esse, mostrar que você pode estar empresário, você pode também fazer política sendo empresário, mas defendendo aquilo que é mais importante para o país, que é o desenvolvimento sustentável do país. E fazer com que a sua experiência e a sua capacidade de influenciar e ajudar a construir esse país, é para isso que nós entramos também na política. Perfeito. Joana, então vamos falar sobre esses dois assuntos. Vamos falar primeiro da campanha de 2002. Eu queria saber, primeiro, como você avalia a sua própria campanha. Você foi candidato a deputado e ao mesmo tempo, paralelamente, ajudou a eleger Lula, presidente. Como é que foram essas duas campanhas? A emoção de eleger Lula presidente, a primeira vez, em 2002, e qual a avaliação que você vai da sua campanha a deputado? A avaliação, para falar a verdade, a dimensão de uma campanha empresarial, de uma campanha presidencial. Lula despertado como favorito, fez com que a campanha do João Neves, candidato a deputado estadual, e estando à frente de uma entidade que foi fundada
eu esqueci desse detalhe, tem uma entidade empresarial que nós fundamos lá em São Paulo, denominada CIVES, que é a Associação Brasileira de Empresários da Cidadania. Esse grupo, quando eu fazia parte também, eu fazia parte da televisão, Roberto Gragel, Jorge Luiz Abrão, os nomes de empresariado paulista. Conhecidos de prestígio. Isso fez com que a campanha do presidente Lula fosse maior do que qualquer uma outra campanha. E como eu fiquei responsável em fazer esse trabalho no Nordeste, o tempo foi dedicado muito mais à campanha presidencial do que à própria campanha. Foi a única vez que eu fui candidato, naquela época, e ajudamos a construir, ou seja, a minha própria candidatura naquele momento teve mais, foi mais simbólico, foi mais para mostrar. Você teve uma votação expressiva, salvo engano, se a memória não me falha, foi a primeira eleição de Fátima Bezerra para deputado federal. Foi, ela foi eleita deputada federal. Uma votação ótima. Muito Aí começou a trajetória de Fátima. E de lá para cá, eu acho que cada vez mais trazer o mundo empresarial pensando algo que é bom para o país, que é bom para todos. Eu acredito muito. Acho que nós temos, as pessoas dizem, não podemos estar, né? Não quero saber de política, né? É ruim, é isso. Não, nós temos que estar sempre participando dos momentos políticos, influenciando e defendendo aquilo que eu acredito até hoje e faço até hoje também, muito orgulho. Perfeito. Eu vou continuar na linha temporal, João, tem um monte de perguntas para fazer, mas você falou a questão da... Deixa eu fazer a minha, depois faço aqui os comentários e perguntas. Você falou, a Lula foi eleita em 2002 e você é ligado ao mundo empresarial, nessa ponte. Eu acompanho como jornalista, é uma obrigação profissional de acompanhar. O Lula sempre pegou os empresários, quase literalmente, pelo braço e correu o mundo dos empresários fazendo negócios. Toda vez que Lula é eleito e ganha, e vence a eleição e se torna presidente, os empresários têm benefícios. Isso é provável, não é uma opinião minha. Eu pergunto para você, por que o aparelho empresarial tem tanta dificuldade de entender isso, se volta contra Lula e com argumentos pouco convincentes e pouco calcados na realidade, como o comunismo vai vencer o país, como a gente falava do comunismo, quando ele já provou nas duas vezes que ele foi eleito, em 2006, que é o contrário. Por que isso acontece? Você que é ligado ao mundo empresarial, qual é o mistério? Eu acho que é o preconceito. As pessoas, eu vou citar só um exemplo de uma grande empresa, bote grande, não vou citar o nome, mas num período de 10 anos, ela quintuplicou seu faturamento. Ela partiu de 100 lojas para 400 lojas, seu faturamento, ou seja, cresceu muito. E tem mais, eu sinto assim, eu vou dizer, inclusive, José Alencar, foi vice-presidente do Lula hoje, esse movimento que nós tínhamos dos empresários, Associação Brasileira de Empresários da Cidadania, eu sinto muito orgulhoso de estar no momento que foi decidido, né? Como grupo de 10 empresários, José Alencar, bati no martelo e ele aceitou ser o vice de Lula. Ou seja, era um sinal para mostrar, lógico, pode ser Lula, mas contra o desenvolvimento de construir um país, né, que permita gerar trabalho e renda, que permita ter uma relação do capital e trabalho, né, mais justa, equilibrada, e que faça com que os empresários também sirvam, né, nesse jogo. Isso faz maior diferença. Então,
é muito bom quando a gente faz parte da história e no final, nos registros contábeis, o governo trabalhou muito sério, ajudou a desenvolver o nosso país. Então, existe ainda uma imagem, na minha opinião, distorcida sobre alguns partidos progressistas, mas são muitos exemplos aqui, eu não digo só um partido, seja PT, seja PSD, seja PCdoB, tem bons exemplos. E esses exemplos, assim, são um retrato do que é possível fazer. E eu acredito que esse retrato todo, quando você retrata a história, aí sim você começa a avaliar melhor diante dos cenários que temos, seja em municípios, seja em alguns estados. E o desafio não é fácil. Conduzir um país e a gente vê, né? Se o prefeito tem tanta dificuldade, se o governador do estado tem, imagine o país no Brasil com uma complexidade, com as desigualdades ainda existentes tão fortes, que destoa, né? Muitas vezes do mundo até que eu ou você vivemos. Né? A realidade do Brasil ainda é outra. Então, precisamos repensar também, eu digo isso muito para empresário. Você pode ter uma ideologia, pode ser contra isso aqui, mas eu acho que temos que reconhecer quando as coisas também dão certo. Alguns empresários têm dificuldade. Pergunta de uma é porque não importa a questão ideológica primeiro, é um elitismo, é o quê? Bom, eu digo o seguinte, primeiro nós temos que avaliar que educação você tem. Além da, não digo a formação, mas que oportunidades você teve para conhecer um mundo diferente. Sai da rua, conhecer um mundo diferente. Que oportunidade você teve para, de fato, entrar num assentamento, ir a uma favela, conhecer um pouco a realidade daqueles que não têm oportunidade. E você, quando vê as desigualdades e do outro lado, né, as coisas são mundos de destoam, né, do que seria um mundo bom para todos. Eu acho que tem muita gente que nasceu em berço de ouro. Muita gente que não passou nenhuma necessidade. E também tem toda uma cultura, né? Seja muito forte aqui no Nordeste, Norte e Nordeste, que leva naturalmente, e é como algo que se reflete a partir do momento que você fala com o seu filho algo, o filho vai entender aquilo, o exemplo do pai, da mãe, o ensinamento do pai também, marca, influenciando. E nem sempre uma criança, um adolescente tem que ser discernimento e avaliar e refletir sobre isso. Então, eu acredito que tem muito mais a ver com a cultura e muitas vezes vem até no DNA, né? De algumas pessoas. É muito difícil mudar e fazer com que as pessoas que têm muito as pessoas que já adquiriram, chegaram, muitas vezes no limite, que possa restituir um pouco aquilo que tem. E a cultura é quanto mais. Ou seja, junta tanto, vai culturar. Vira pó, vira cinza. Eu acho que a vida é muito rápida. Geração prateada, eu e você, daqui a pouco, vai acumular. Aí alguns acumulam com os filhos, os filhos acabam com tudo. Quando sobra um pouquinho, passa por neto, é o neto também. Dilapida. Eu acho que
cultura é educação. E é oportunidade também. E quando não se tem a oportunidade de vivenciar o mundo real, as pessoas vivem a bolha, vivem um mundo e é deles. Feito. Eu lembrando dessa resposta ótima de Ismael, eu lembrei daquele meme, daquela piada que fala sobre dividir os bens. Dividir os bens não é uma frase de Karl Marx, é uma frase de Jesus, na Bíblia. Às vezes eu tenho que lembrar, nós amigos disso. Mas, Joel, faz um recorte aqui, eu vou ler aqui, você tem outra pergunta para questionar. Assim, você falou isso de criação, falou de paz, falou. Seu pai era militar. E você foi jovem durante a época da ditadura militar. Você falou que seu pai não era militar convencional, havia diálogo sobre isso, sobre pobreza, sobre justiça social. Você conversava isso com seu pai? Meu pai, os assuntos assim, o militar em si era muito pouco. A minha mãe era um empreendedor, era uma dona de casa, estava querendo 5 filhos para resolver empreender. Isso aí você não falou, então. Mas falando seu empreendedorismo, que mundo era esse? Nós tivemos a oportunidade e a liberdade de conhecer outras pessoas eu tenho um irmão que faleceu, era mais novo do que eu, que também, desde eu estudando metalurgia, me formei em metalurgia, meu irmão fazendo sociologia, no início dos outros, meu irmão também se envolveu com movimento de esquerda, mas naquela época não foi fácil. Coincidentemente, nós éramos 4 vizinhos de um capitão. Na Vila Militar, eu morava na Vila Militar de Itaúna, na Vila Militar de Itaúna. Lá em Osasco. E éramos 4 vizinhos de um capitão. Ficávamos lá abaixo. É sério? Vamos para essa história, não, calma, vamos lá. Não, mas é interessante porque tivemos a oportunidade, eu e meus irmãos, muito mais eu e o irmão, o segundo irmão, mais novo, não empreendedor do que eu, de vivenciar coisas que, ao nosso ver, não era, não seria tão correto. E nós estávamos do lado, e vivenciamos os conflitos armados, porque na Vila Militar às vezes ocorria tiro à noite, era como se fosse uma guerrilha, era interessante. Não, era real. Mas, assim, só para falar do que era, quando o Carlos Marques desertou, nós entendemos um pouco mais que movimento ele fazia, qual era o sentido que ele tinha, mas tivemos alguns problemas. Meu irmão, inclusive, foi embora, ele foi embora do Brasil, ficou 6 anos na Rússia, teve que ir, teve que ir era um então, ficava marcado era um deles, ele foi menor e teve que morar na Rússia durante 6 anos, casou na Rússia, como a Rússia. Não, uma filha de um militante, que era do PCdoB, era o PCD, que fazia um trabalho político, e a filha dele também estava estudando, era uma licença, estava estudando na Rússia, ele se casou e tem 3 filhas dele. Já se foi faz 3 anos que ele se foi, deixou 3 filhos. Mas essa história da pessoa, da condição de vida que leva a gente a ser. Nossa, que história fantástica! Vamos continuar a linha temporal. Você falou em 2002, falando de eleição. Vamos chegar ao Sebrae, que é
você é diretor técnico do Sebrae, é muito identificado com o Sebrae. Você entrou no Sebrae em 2005, sim. Como é que foi a sua entrada no Sebrae? Como é que era o Sebrae naquela época? Na época, como eu tinha uma experiência empresarial já há muitos anos, e havia um novo governo que queria realizar, construir algo para as pequenas empresas, e convidado para disponibilizar meu nome para uma eleição. O Sebrae é uma eleição. Cada 4 anos ocorre. Está falando aí? É ao vivo. É ao vivo, tudo ao vivo. Subiu um pouquinho? Suba um pouquinho o microfone. Melhorou? O som está perfeito? Pronto? Podem continuar, a gente vai ver aqui. Obrigado. E eu disponibilizei meu nome Para disputar. para a eleição do Sebrae. E a experiência que eu entendi naquela época do mundo empresarial é trazer um pouco da realidade e compor com demais diretores o que é de fato a minha vivência empresarial e transferir um pouco desse conhecimento para o mundo, para o Sebrae. E o mundo empresarial, eu já tinha uma relação muito forte com as micro e pequenas empresas, porque eu era um fornecedor, eles eram os meus clientes. E quando eu fui eleito no Sebrae, eu continuei tendo uma relação com aqueles que eu já me relacionava. Isso ajuda também. Agora a gente conseguiu fazer o link. Eu queria entender como se a pessoa ia do nada, você já tinha essa relação com lojas, com varejo, com supermercado. Eu também atuava no segmento de confecções. Tinha 2 lojas de confecções, roupas masculinas, femininas, eu trabalhava também com varejo e também, além do atacado, com varejo de utilidades domésticas. Então, tinha um mix que eu trabalhava de produtos e isso ajuda a você trazer um pouco das dores dos empresários para o Sebrae. Então, facilitou e junto com outros colegas, diretores e um corpo muito bom, você vai levar com uma equipe muito preparada, de qualidade, né? Um dos melhores, não pelo fato de estar aqui, mas é o melhor Sebrae reconhecido nacionalmente, reconhecido também como a melhor empresa para se trabalhar no país, reconhecido pela FIA, pela USP, né? Nós recebemos esse título ao longo dos anos, e o último ano a melhor empresa para se trabalhar. Então, isso fez com que pudéssemos também contribuir, no meu caso, com o desenvolvimento do Sebrae aqui no Estado. Essa conjunção de fatores e essa união de esforços faz com que possamos realizar, creio eu, um bom trabalho aqui nesse nosso. Perfeito. Estamos conversando aqui com o João Mélio Cavalcante, diretor técnico do Sebrae, Adélia Costa, presidente da SPVA. Bem-vinda, Adélia. Aqui, perguntas aqui, comentários. Adélia Costa, antes de chegar, ela tinha comentado aqui, eu que não li. Estou de olho, a noite promete. Valeu, Adélia, bem-vinda. José Agro, nosso produtor, que está de férias e fora. Boa noite, hoje assistindo de longe. Valeu, querido. Beijão, curta aí bastante que você merece. Carlos Lima, jornalista lá de Mossoró. Boa noite, estou assistindo direto de Aracati. Está em Aracati, no Ceará. BenTV, Carlinhos BenTV, trabalhou comigo em Mossoró. Pode. Estamos lá no trabalho. Isso me permite Desconectou pela minha temos uma coisa importantíssima aqui para o Estado, não só fazendo parte do sistema, mas a gente sente que
durante os anos, a construção do corpo de uma gestão comunitária, mas sempre inovando, sempre gerando quadros. Lá dentro do periodicamente, nós já devemos ter 70% do nosso quadro são pessoas que entraram por um processo de vão sendo preparados e vão substituindo, né, aqueles que já estão se apresentando. E essa renovação, esse mix de profissionais do processo, engenheiro, economista, administrador, psicólogo, advogado, nessa seleção de entrada e a diversidade de gênero agora, essa forma nossa de fazer com que todos possam fazer parte do nosso país e possam ter autonomia e responsabilidade para trabalhar no lugar e fazer o que gosta. Então, ao longo dos anos, nós fomos construindo e fomos estruturando, ajudando o Estado a estruturar ações e projetos que são referências, são importantíssimos para o desenvolvimento em cada território. Aí você vai para o servidor, podemos falar do queijo, podemos falar da moda, das oficinas de costura. Você vai para Mossoró, a nossa atuação no território sempre foi muito forte, sempre apoiando as empresas. Você vê que o Mato Grande, a chegada da Brasil e nós sempre estivemos juntos, houver serviço. Agora tem uma coisa muito importante, voltando na minha vida, que tem permitido empreender aqui no Estado e no país de uma forma onde o ambiente fica mais favorável para isso. Tem uma lei que foi aprovada em 2016, não existe uma lei. Essa lei dá uma condição diferenciada de a lei aprovada no governo de 2006, depois da nova foi aprovada uma outra lei, são várias coisas. E isso que está acontecendo agora, quando a gente começa a dar esses frutos, são decorrentes de decisões políticas, que permitem o tal que foi realizado lá atrás. Nessa linha, o Rio Grande do Norte também, nós atuamos em temos atuado e temos dado a nossa contribuição na construção de um Estado melhor, de um Estado que se cria um ambiente para se empreender, que defenda a nossa bandeira maior, a nossa bandeira, a bandeira que nós cantamos, a bandeira da vida Então, entramos nesse período eleitoral, por exemplo, nós conversamos, formatando você. Isso, vamos mostrar aqui. Temos aqui uma cartilha. Propostas. Nós buscamos no Eleições 2024. Candidato parceiro do pequeno negócio. Bacana. Qual a ideia dessa publicação? Nós, enquanto sistema central, identificamos algumas gestões do país, projetos e ações que deram certo. Os melhores casos de gestões do país estão aqui. Então, nós defendemos a política para a empresa, não só levantando, ajudando a construir as leis, mas mostrando que de fato ela vai fazer e trazendo os exemplos. Então, nós fizemos essa publicação para ajudar os candidatos a conhecer mais e
defender a causa daquilo que quem mais gera trabalho, quem mais gera nos últimos anos, quem mais gera postos de trabalho são as pequenas empresas. Então, esse nosso movimento tem que fortalecer esse ambiente, ajudando as políticas e a do Estado das políticas. Depois de 13 anos, foi sancionada a lei por meio da governação. 13 anos aguardando, nós não conseguíamos, até que conseguimos. É lógico que ainda está sendo implementado. Tem alguns capítulos que precisam ser regulamentados, capítulos importantes para o órgão local, como governamental. Imagina o governo, o município, quando ele ajuda a desenvolver a pequena empresa e aquela região que tem. São assuntos como esse que nós levamos para os candidatos, como proposta, como sugestão. Isso faz uma diferença muito bom. E está aqui a cartilha. Inclusive, eu trouxe aqui exemplares da cartilha para quem quiser estar aqui. E deixa registrar aqui. Produção, lembrar que daqui a pouco eu faço um presente aqui, Cachaçaria Amorim. Tem uma cachaça para você ter gostado aqui. Carlos Eduardo Fernandes Amorim. Carlos Eduardo. Cachaça aí para a mesa, uma cachaçinha. Cachaça Punaú, que está sendo gelada. Aí pedi para Henrique e para Vila Velmont. E a gente tem o apoio da Cachaçaria Amorim. Vou provar daqui a pouco. Por enquanto eu estou aqui no meu suquinho, tranquilo. Mas terminando aqui, pode deixar que eu vou provar tudo. Opa, vamos aqui. E uma cerveja aqui, produção, por favor. Como é conversa do botequim, tem que ser cerveja, né? Bem gelada. Bem gelada. Joelho, deixa eu lhe perguntar. Eu já entrevistei por razões profissionais, no Portugal Notícias, na PNTV, técnico do Sebrae. Eu lembro de entrevista com o Thales, foi muito boa, entrevista com a Mona. Depois, às vezes nem sempre ao vivo, mas depois eles contam histórias engraçadas. Eu lembro que depois você estava tomando café, eles contavam histórias engraçadas sobre empresários não entenderem, sobre leitos assim acima da realidade. Mas deixa eu lhe perguntar agora, a parte mais descontraída. Quais foram as histórias engraçadas que você contou com o empresário? O empresário pediu alguma coisa real, ou algo que você não estava imaginando. Obrigado, querido. Vocês lembram alguma história engraçada nesse dia que você contava com o empresário? Mas acontece demais. Vamos lá. Mas, assim, uma das coisas mais interessantes são namoros e casamentos. Namoro e casamento? Você está falando namoro no sentido literal, não metafórico. Eu digo que é interessante que, por meio do empreendedorismo, a gente age até uma coisa muito rica. É tão legal quando você vê uma pessoa que tem uma característica mais de gestão, mais próxima, e o outro que é mais do campo, do fazer, mais técnico. Mas muitas vezes, né, é engraçado que a gente influencia de juntar. E hoje, se hoje essas pessoas que se conhecem e juntam, viram marido e mulher com as suas empresas, né, crescem. E a gente depois fica imaginando, né? O Sebrae também tem como é isso, Joelho? O homem quer montar uma barraca de cachorro quente e a mulher fabrica salsicha? É isso? Como é que funciona isso? São empreendedores, né? Que tem uma atividade, uma característica, uma outra característica. E esse convívio, esse meio, às vezes permite fazer esse casamento. E o casamento traz depois até para o negócio. Você fala, o amor entre uma e outra pessoa.
suas características, o Sebrae sai esse casamento também. Eu não digo que seja engraçado, mas é algo muito interessante. Hoje a gente só pensa em negócio, mas ele é um serviço social. É um serviço social. E qual a nossa missão? As pessoas gostam. O nosso principal missão ao meu ver é diminuir diante do país desigual, diminuir as desigualdades sociais. Como nós ajudamos diminuindo as desigualdades empresariais. Opa, chegou o pastel. Obrigado, pastelzinho. Obrigado, querido. A partir do momento que nós subsidiamos ações, projetos e apoios às microorganismos, a partir do momento que você ajuda o governo, você está diminuindo as desigualdades empresariais. Grande crédito, tem recurso técnico, equipe, tem tudo. E nós ajudamos os pequenos. Então, esse é o nosso papel de diminuir essa desigualdade me faz acreditar, eu acredito muito, que diminuir a desigualdade empresarial diferencia as desigualdades sociais. Então, esse papel eu acho que é fundamental para a nossa Perfeito. Estamos aqui conversando com o João Hélio Cavalcante, diretor técnico do Sebrae. Celebrar aqui muita gente bacana que está aqui. João Dantas, da IPA Editora, daqui a pouco tem uma surpresa aqui. Flávia Arruda, pedagoga. Adélia Costa, já falei aqui. Clésia, Carlos Eduardo, já falei aqui. Todo mundo aqui. Renan Mateus, profissional. Sempre presente, chegou. Inclusive, conversa muito também casamenteiro. Carlos Eduardo conheceu a Aline Juliette aqui, no Conversa Muito aqui. Estava falando de casamento? Casamento, então. Se você quer casar, venha no Conversa Muito aqui ou vá abrir uma empresa no Sebrae e receber uma qualificação. Né? Você tem chance de conseguir um casamento. Também. Cara, a gente tem que ir para a reta final do programa, mas tem umas perguntas ainda. Quem está assistindo a gente? Quem quer ter um conselho, quem está abrindo uma barraquinha de cachorro-quente, uma venda de batata frita, uma loja de roupas, pode procurar o Sebrae, deve procurar, pode ser online, tem que ir pessoalmente ali no Fechamento das Dunas. Como você vê, João? Bom, nós temos vários canais à disposição de quem pensa em empreender, quem pensa em ser seu próprio, quem já pensa em empreender, quem está com dificuldade, quem está bem, ou seja, o Sebrae ele tem um gama de soluções, de produtos, de programas e faz o apoio total para as microorganismos. Então, como você pode utilizar o seu produto? Tem pessoalmente, nós temos várias agências nos territórios, em cada região do estado nós temos um escritório com equipamento de trabalho. Além da nossa plataforma, nosso site, tem uma gama de serviços, nós trabalhamos online. Além dos escritórios, nós temos um programa de apoio às pequenas empresas, em parceria com a Assembleia Legislativa, a Federação dos Municípios, onde dos 167 municípios, nós ajudamos a montar salas do empreendedor em 164. Então, se você chegar no município e perguntar onde é a sala do empreendedor, 164 municípios tem uma sala do empreendedor. Então, é um apoio que se dá, é uma orientação que se faz. Então, para você que está aqui, se você está guardando dinheiro no colchão, a poupança, seja lá onde for, e pretende empreender, não é uma venda. Não é uma venda.
toda a sua economia, todo o esforço que você está tendo para fazer, aplicar no negócio, tome cuidado, pois o sonho que você tem pode virar pesadelo. Então, o nosso papel é ajudá-lo desde o primeiro momento, desde a pensar o que vai fazer, o tipo de negócio, o plano de negócio, se é viável, se não é viável, onde se instalar. A gente faz uma análise sobre a região, sobre a renda, sobre o número de negócios que tem em torno daquele local que você quer colocar de negócio. Qual é a renda da população ali na região? Quantos moram ali? Qual gênero? Tantos mulheres, tantos homens. Tem crianças, é uma loja de brinquedos para crianças. Qual a população? Tudo estatística, né, Joel? Tudo com dados, estatística. Dados. Sem isso, você pode estar cometendo um equívoco. E isso traz não só um problema financeiro, além do problema financeiro, você um baque desse, nós temos tantas pessoas no momento pós-pandemia, tantos problemas psicológicos, isso causa também um grande problema pessoal. E o nosso papel é esse. Mesmo quando o empreendedor está numa situação muito difícil, a gente ajuda. Nós fazemos. É como o hospital. Tem um que chega para fazer o exame periódico, preventivo, vamos juntos. Tem outro que chega com uma vizinha, tem outro natural. Tem outro que vai para uma cirurgia, tem outro que vai para lá. Tem outro que vai para a UTI, a gente consegue tirar, mas uma coisa que a gente não consegue é ressuscitar as empresas. Então, é muito difícil. Então, antes disso ocorra, vale a pena procurar, seja pessoalmente ou pelos canais que nós temos pela internet. E é muito fácil também, tirando qualquer dúvida. Tem um número muito fácil também. Quem estiver vendo agora, 0800 570 0800 ou tem um cheque, sebrae.rn.com.br. Facílimo. Fácil. Ou então vai lá, né? Enfim, carinha das duas, vai lá. E agora, para concluir, né? Não sei se está concluindo já. Infelizmente, que a gente já tem uma hora, né? Por mim, eu ficava aqui até 11 da noite. Eu ia perguntar sobre Cuba, eu ia perguntar um monte de coisa. Para dizer para todos que nós realizamos muitos eventos no município, todo lugar. Você que nunca teve a oportunidade de ir ao Sebrae, de conversar com os colaboradores do Sebrae, busque, experimente, vejam o que estamos fazendo, vejam o que nós podemos fazer por vocês. E tem mais, se não gostar, nos critique, nos oriente, nos ajude a mudar, construir. No Sebrae, não é para o Sebrae, é para você. Então, é importante que tenhamos também, ninguém é dono da razão, ninguém é o dono da tudo, e nós precisamos muito. É muito bom quando você é elogiado, tem louros, né? Mas também é importante, né, que além dos elogios venham também as sugestões e as críticas, porque o erro nos leva também a pessoas. Assim, ter pessoas críticas, mas críticas que possam ajudar a ter um cenário melhor. Perfeito. Estou aqui conversando com o João Hélio Cavalcante, diretor técnico do Sebrae. Por mim, eu ficaria conversando até meia-noite, ia perguntar sobre Cuba, um monte de coisa, mas o programa já está com mais de uma hora, a gente vai ter que liberar o palco para Jobai. Jobai vai cantar daqui a pouco, Jacques Macalé, Itamar Assunção, os malditos da MPB, vai ser showzaço. E eu e o João Hélio vamos em off com meus pastéis, aí tomar cachaça, né? Isso, por falar em cachaça, nosso apoiador Cachaçaria Paris me mandou de brinde para cachaça Jureminha, cachaça paraibana, para você.
Um grande abraço para a Suelda Morim. E outro apoiador nosso, a IP Editora, representado por João Dantas, mandou o livro As Flávas da Vida em Mim, a autora do nosso. Flávia trouxe o fã-clube, você tem seu fã-clube. Enfim, os Flávia foi autografado, né? Todos os fã-clubes se encontraram aqui agora. Então, repetindo, daqui a pouco o show de Jobai aqui no Bardalos. João Hélio, agradecer, muito obrigado pela entrevista maravilhosa. Entrevista, bate-papo. Bate-papo. Isso. Misturando tudo. Misturando tudo. Conheci um monte de coisa da sua vida. Uma sexta-feira. Isso. Vocês no suquinho, eu na cerveja aqui. Tem cachaça aqui, tem cachaça gelada aqui. Agradecer a nossa equipe, José Agno, produtor, que está curtindo suas férias em Juiz de Fora, sua terra natal. Grande abraço, Agno. Natália Chagas, assistente de produção. Ananda Carvalho, também assistente de produção em mídias sociais. Agradecer a todo mundo que está aqui. Tem gente que eu não estou sabendo, mas daqui a pouco eu agradeço. Muito obrigado e até o próximo Conversa de Botequim.